dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí nessa loucura de atividades remotas? Como é que vocês estão passando? Como é que tem sido essa interação, esse contato com essa família? Gosto de ter ideias, gosto de compartilhar ideias. De ideia em ideia a gente vai construindo alguma coisa que seja proveitosa nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Eu acordei hoje, né, e não me sai da cabeça, talvez porque eu estava colocando uma apostila chamada Macaquinho Estudioso lá na loja, e aí eu dormi e acordei com a música da Bia Bedran, Macaquinho Sai Daí. Eu nem sei a música toda, para falar a verdade para vocês. Nem sei a música inteira. Mas sabe aquela musiquinha que diz: macaquinho sai daí, você tem sua cama para se deitar. Ficou na minha cabeça, né, a questão do macaquinho estudioso. E ficou na minha cabeça a questão dos contos acumulativos que a gente ouvia sobre macaquinhos, né? E aí eu lembrei de um joguinho que a gente tem lá no site, que é muito simples de se fazer na escola e é muito simples de se fazer em casa. Ele deu a sugestão para fazer com TNT, né? Fazer uma tira de pano com TNT, colocar os numerais e fazer um joguinho, colocar uma copinha com bananas lá no alto para poder a criança ir jogando e brincando. É um jogo para trabalhar matemática, muito simplesinho de se fazer. E muito simples de se fazer em casa quem tem quintal, né? Quem tem quintal é só riscar no chão, fazer um coqueirinho, se tiver banana, muito bom. Muito tranquilinho, né? Macaco é esse bicho que traz pra gente tanta possibilidade de tanto trabalho. E é muito difícil você ter uma atividade envolvendo animais que as crianças elas não queiram participar, elas não fiquem felizes, né? Tudo isso vai puxando a gente para um espaço de trabalho, né? Para um espaço que em que a gente pode fazer algumas atividades. Tem um outro joguinho também lá no site, se colocar o nome Macaco ou Macaquinho, vocês encontram, que era com flashcards, com cartões rápidos, né? Cartões pequenininhos assim, com macaquinhos e numerais, que também é muito bom de se fazer, dá para fazer jogo de memória, para trabalhar discriminação visual. Eu acho que os cards, eles são muito interessantes para a gente trabalhar aí, e muito interessante para a gente enviar para as mães em casa. Os cards são, assim, um apoio muito bom para trabalhar numerais, para trabalhar quantidade. A gente tem uns flashcards lá no site, se vocês quiserem, vocês dão uma olhada lá no Ideia Criativa. Você digita assim, ó, flashcards, na caixa de pesquisa que vocês encontram, que a gente tem um monte de flashcards. Né? E a questão dos cartões rápidos, chamados flashcards em inglês, para você trabalhar a questão da quantidade, ele é muito interessante. É um quadrinho simples, eu não tenho uma caneta aqui, mas talvez você já conheça um quadro de 10. Esse quadro de 10 a gente sempre fala, existem muitas possibilidades de você trabalhar o quadro de 10 quando você está na escola, né? De você construir esse quadro, né? Que são duas fileirinhas com 5 cada, esse quadro de 10, e a criança ir preenchendo, né? E mesmo em casa dá para você fazer essa tabela, sabe? Pedir para o papai, para a mamãe, olha, faz um risquinho no chão, uma tabela, né? No quintal, risca ou marca com um pano, com alguma coisa. Acho que o que não deve faltar para a gente agora é a criatividade, porque a gente pensa em casa não tem giz, na escola a gente tem giz, é mais fácil. Né? Em casa tem quintal, se tiver quintal ótimo, dá para arriscar no quintal de areia. Mas se não tiver areia, aí a gente só tem aquele chamado chapisco, a gente risca com um pedaço de telha, risca com alguma outra coisa, procura meios de fazer um risco e faz esse quadro, né? Que é no tamanho mais real, né? Num tamanho enorme, se a gente não tem impressora, não tem como mandar esses flashcards para casa, a gente tem essa possibilidade da família fazer com que a criança brinque, preencha esse quadro de 10 com os objetos do dia a dia, né? Faça um quadro de 10 no chão e peço para que a criança vou tirando numeraizinhos que eu posso escrever no papel. É o que eu falo, gente, quem não tem impressora tem que usar a criatividade. Quem não tem condições de mandar o material impresso para casa tem que pedir que os pais usem a criatividade deles, né? A gente vai dando opções, vai dando sugestões e cada um vai adequando a sua realidade. Não existe nada que seja assim, tem que ser dessa forma. Não tem que ser dessa forma.
Você pega uma ideia, né? E eu acho que é isso que a gente deve observar muito quando a gente for trabalhar em sala de aula e quando a gente for trabalhar na nossa casa ou em qualquer coisa para a nossa vida. Bom dia, Luciene. Essa questão de que eu não posso pegar nada pronto para aplicar. Eu não posso pegar ideias prontas de outras pessoas para educar, por exemplo, a minha filha, para educar o meu filho. Eu posso me orientar pelas ideias dessas pessoas, eu posso ouvir as sugestões, né? Eu vou observar as falas dos especialistas, que é uma coisa extremamente importante, mas a ação parte de mim. Parte daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou desenvolvendo, né? Da função que eu estou desempenhando, se eu estou desempenhando bem ou se eu estou desempenhando mal. Então, o professor, ele vai nesse momento fazendo orientação e o papai e a mamãe vai aceitando essa orientação e vai tentando adequar isso ao ambiente, né, que ele tem em casa, que é um ambiente que muitas vezes é favorável e outras vezes não é favorável. Quando a gente fala do quadro de 10, é difícil porque eu tô sem uma caneta. Não achei uma caneta aqui fácil, mas achei um lápis, não quero deixar vocês esperando muito tempo. Deixa eu mostrar o quadro de 10 para vocês, tá bom? Eu sou uma pessoa que tem uma coordenação motora péssima, porque a minha infância não foi dentro de um centro de educação infantil. Minha coordenação motora fina é horrível. Agora, a minha coordenação motora ampla é muito melhor. 1, 2, 3, 4, 5... Riscamos aqui, pronto. Não sei se vocês conseguem ver, isto aqui é um quadro de 10, tá vendo? A gente tem flashcards lá no site com esse quadrinho, né, com diversos temas. A gente tem um que é da Fada do Dente, onde o preenchimento desses quadrinhos é feito com pequenos dentinhos. A gente tem tantos outros que a gente traz como sugestão. Então, quem quiser, ó, procura lá flashcards. Quem tiver impressora, procura lá flashcards. Ou procura lá a expressão quadro de 10 na caixa de pesquisa que vocês encontram. E aí a gente tem esse quadrinho de 10, né? O que é que a gente faz com esse quadrinho de 10? Como é que a gente trabalha isso? A gente tem, geralmente a gente deixa um espacinho aqui em cima para colocar o numeral. Nos flashcards prontos a gente já tem o numeral indicando, né? Já tem os quadrinhos onde você coloca o numeral em cima e a criança observando o numeral. Por exemplo, eu tenho o numeral 4, né? Trago aqui para a criança esse numeral 4, né? Eu posso trazer a escrita do numeral, tá espelhado porque a gente tá gravando. Posso trazer a escrita do numeral, né? E ele também em número e em palavra, por extenso, sabe? Para a criança já ir sendo familiarizada. Trago então essa questão 4, tá vendo? E a criança ela vai preencher esse quadrinho com aquilo que a gente tem no flashcard. No caso da farinha do dente, nós temos dentinhos, né? A gente vai fazendo tematizado. Mas como a gente está em casa, não tem essa possibilidade, como é que a gente trabalha isso? Você faz esse preenchimento, que pode ser feito no papel, com bolinhas, né? Mas quando se trata de matemática, o bom mesmo, o interessante mesmo, é que a criança, ela parta do concreto, né? Que ela tenha a possibilidade de fazer a manipulação. Então, se a criança for fazer o quadrinho de 10 assim, ó, ela vai preenchendo assim, dessa forma. 1, 2, 3, 4. Retira o numeral, coloca outro numeral e a criança preenche de outra forma. Nesse caso, a gente sempre indica que esse trabalho ele seja feito com material concreto, né? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso preencher esse quadrinho de 10 com bolinhas. Pode ser bolinhas de papel crepom, pode ser bolinha de papel, pode ser semente. Ó, eu vou colocando assim em cima, deixa eu ver se eu consigo mostrar, em cima do quadrinho. Cada bolinha que eu faço, e aqui a gente já vai com uma segunda sugestão, uma segunda ideia, né? Eu estou trabalhando numeral, estou trabalhando quantidade, né? Mas eu também estou trabalhando coordenação motora fina quando a criança precisa fazer essas bolinhas antes de utilizá-las. Precisa ser feito com bolinhas, Gi? Não, pode ser feito com massinha de modelar. E se eu pego as massinhas de modelar para fazer essas bolinhas, eu já posso também trabalhar a partir da confecção. Confecção é meio estranho para massinha de modelar, né, gente? Que termo a gente usa? Posso partir da construção dessa massinha de modelar e já trabalhar também a questão das cores, né? A questão da textura dessa massinha de modelar. Mas a bolinha de papel crepom, que é tão demonizada por tanta gente, é um exercício muito bom
de coordenação motora fina. É um exercício maravilhoso para trabalhar os pequenos músculos das mãos. E muitas vezes a pessoa diz assim, colei tanta bolinha de papel crepom e passou a odiar o trabalho com a bolinha de papel crepom. Mas por que passou a odiar o trabalho com bolinha de papel crepom? Porque esse trabalho não foi feito de forma lúdica. Esse trabalho muitas vezes não é feito com intencionalidade. Esse trabalho é trazido para a sala de aula de qualquer jeito, de qualquer forma, sem uma temática que ampare esse trabalho. É um trabalho que muitas vezes, o trabalho com a bolinha de papel crepom, muitas vezes é feito de forma individualizada, cada criança no seu canto, sem interagir, simplesmente concentrado em fazer essa bolinha e colar. E a gente tem diversas possibilidades de se trabalhar a coordenação motora fina com essas atividades de bolinha de papel crepom, com crianças trabalhando a 4 mãos. Esse quadrinho, tá vendo? Tá vendo? Eu tenho o numeral que eu quero trabalhar, a escrita desse numeral e aqui a quantidade que a gente fez com lápis, mas que você pode fazer com bolinhas, ó. Então, 1, 2, 3 e 4, tá vendo? A criança, ela faz a bolinha do papel crepom e depois ela vem fazendo esse preenchimento desse quadro aí, que a gente chama quadro de 10. E aí, você tem 1, 2, 3, 4. Acabamos esse processo, esse trabalho com esse quadrinho, a gente retira esse numeral aqui, e aí a gente vai para o próximo numeral, numeral 5. Essa atividade, ela pode ser feita com flashcards, né, com os cartões rápidos que vocês encontram no site. Elas podem ser feitas com o quadrinho que você preenche à mão, ou que você ensina o pai e a mãe como é que faz esse quadrinho. Mas esse quadrinho aqui pode ser também desenhado no chão. E depois que você desenha esse quadro no chão, a criança pode preencher isso com tampas de panela. Pode preencher isso com tampa de garrafa PET, se o quadro for menor. Ela pode utilizar as pessoas da casa, né? Se você tiver 10 pessoas, eu acho um pouco difícil, mas se você tiver 5 como eu, dá para preencher pelo menos o quadro até 5. Então, é uma atividade muito simples, muito objetiva, muito fácil de desenvolver, que pode ser desenvolvida em casa, tá dentro do campo espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Se você for tematizar isso, por exemplo, vamos ver uma ideia rápida. Contamos a história da galinha ruiva, né? Falamos sobre as lições que vem ali, empregadas, né? A moral da história, né? E depois a gente pode fazer esse quadro de 10 com caroços de milho, né? Caroço de milho normal ou caroços de milho de pipoca. E a gente pode preencher esses quadrinhos com os milhos para tematizar. Como eu falei para vocês, a gente tem lá no site o da fadinha do dente. Então, o quadrinho da fadinha do dente, ele é assim. Ele tem o quadrinho, tem uma fadinha do dente aqui do lado, né? Tem os numerais para vocês irem colocando de acordo. A criança terminou, coloca outro numeral. E tem os dentinhos. Então, a gente vai colocando 1, 2, 3, 4, 5 e vai conversando com a criança sobre a questão dessa fada do dente. Por exemplo, a fada do dente hoje saiu, né? Saiu essa noite para coletar os dentes e ela coletou 10 dentes, né? E aí a criança ela vai pegando os dentinhos que já estão recortadinhos, bonitinhos, o quadrinho de 10 com os dentinhos tá super fofinho, com cliparts muito fofos do MyCut Graphics. Então, ela vai pegando esse dentinho e vai colocando o dentinho um por um. E dentro dessa atividade que a gente está trazendo, da fada do dente, a gente já pode anexar a questão da higiene bucal. A gente já pode pegar um jogo, também um jogo de computador, para poder a criança jogar. A gente já pode fazer uma colagem daqueles feijõezinhos brancos, como as meninas fizeram, né? Ou pedir para os papais e para as mamães fazerem isso, para que a criança aprenda a escovar o dente. Sabe? Então, tem várias possibilidades. Quando a gente fala que uma ideia puxa outra, a gente fala nesse sentido. Sempre que alguém lhe dá uma sugestão, dentro da sua mente surgem 10, 20, 30 outras ideias que vão puxando, né? Geralmente as pessoas, elas tendem a fazer um cronograma para poder abrir uma live, para poder conversar.
Então, as lives dela são muito bem orientadas, muito bem. A nossa live geralmente é uma mistureba de tudo que aparece pela frente, de tudo que é tema. E por que uma mistureba de tudo que aparece pela frente, de tudo que é tema? Porque uma ideia sempre vai puxando o outro, um tema vai puxando o outro, um assunto vai puxando o outro. E a gente vai tendo essa possibilidade de agregar valor à prática do outro, mas também trazer valor para a nossa prática. Quando a colega fala, tá uma loucura, a gente entende que realmente está uma loucura. Agora, sim, essa troca de ideias que seria muito bem-vindo nas reuniões pedagógicas, nos HTPCs, né? Mais ideias, mais essa miscelânea de ideia para depois a gente organizar. Isso é um momento enquanto a gente está pensando a ideia, né? Enquanto a gente está analisando as ideias, enquanto a gente está tentando construir um planejamento. Agora, depois que você for fazer a sua sugestão para os pais, aí você já tem que ter tudo esquematizado, já tem que ter tudo bem organizado, né? Quanto tempo eu vou passar orientando o papai e a mamãe acerca dessa atividade? Como é que eu vou explicar para eles a importância de trabalhar o número e a quantidade, partindo desse trabalho do concreto, mais do que simplesmente cobrir os pontinhos que estão na tarefa, ou desenhar, ou passar por cima, ou traçar. Existem muitas possibilidades de se trabalhar número e quantidade. Não quer dizer que a criança não vá treinar a escrita de número, isso é importante que seja feito. Como? Seja feito na areia, seja feita no sal, seja feita com o dedinho na tinta. Tem diversas formas de a gente trabalhar, por exemplo, com os numerais e com as letras e tudo mais pontilhado, para o trabalho com a coordenação motora fina também, mas de forma diversificada. Não sempre com lápis, não sempre com a caneta, não sempre todos os dias. Existem milhares de atividades que podem ser feitas para trabalhar a coordenação motora fina e a gente não precisa partir todo dia de fazer a mesma coisa. A menos que a criança sinalize que gosta daquela coisa, porque a criança tende a gostar de determinada atividade. E quando a criança gosta muito de determinada atividade, ela mesma pede para repetir. Ela quer fazer o tempo inteiro. Então, gente, saindo dessa ideia do macaquinho sai daí, né? Chegando até o quadro de 10, os flashcards, os chamados flashcards, cartões rápidos, a gente traz aqui algumas possibilidades que podem levar você a um trabalho, né, no campo da matemática, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, tá bem? Partindo da musiquinha da Bia Bedran, que a gente citou lá no início, macaquinho sai daí, você tem sua cama para se deitar, né? Que você vai trabalhar também outras questões dentro da música, aí você já vem para essa brincadeira, né, onde a criança vai tentar alcançar as bananas, depois você vem para essa questão desse quadro de 10, que também pode ser tematizado, também pode ser preenchido com bananas, se você quiser, dependendo do espaço que você use para criar esse quadro de 10, esse aqui, ó, dependendo do espaço que você tome para poder criar esse quadro de 10, ele pode ter tamanhos variados, né? Então, você pode fazer cada quadrinho para caber uma banana, se você quiser tematizar aí com a música que a gente estava falando da Bia Bedran. Então, eu fico por aqui, agradeço muito a audiência de vocês, o carinho de vocês. Espero muito que vocês consigam enviar sugestões espetaculares para as casas, que vocês tenham o apoio da família que vocês necessitam, que vocês consigam sugerir, né, para essas famílias propostas que levem a criança ao centro, ao protagonismo, para que elas possam brincar, para que elas possam se divertir, para que elas possam se desenvolver na primeira infância, tendo as possibilidades que eu tive, né, de brincar livremente, de ser feliz, e que eu tenho certeza que muitos de vocês também tiveram. Até mais!